Então vamos lá, vamos continuar. A gente já viu 14 das principais lembranças que a gente precisa ter no nosso dia a dia, na nossa vida, para ajudar. A gente falou da importância, se a gente não lembrasse as coisas, a vida não ia ser possível, mas a gente precisa lembrar as coisas importantes, lembrar do nosso foco na vida, lembrar realmente das coisas que levam a gente para o nosso objetivo. É muito fácil aqui no mundo material a gente esquecer o nosso objetivo, esquecer o que a gente veio fazer. Então, é sempre muito, muito importante a gente lembrar esses 30 pontos para dar um foco na nossa vida, para a gente lembrar quem somos nós, o que a gente veio fazer aqui, e com isso a gente com certeza vai crescer cada vez mais. Então, hoje vamos começar o 15º, a 15ª lembrança que a gente precisa fazer, de acordo com a sugestão aqui do Orhot Tzadikim. A gente precisa fazer isso todos os dias, 2 vezes por dia, que seja uma vez de manhã, uma vez à noite, lembrar esses 30 pontos. Então, o ponto número 15, Sheizkor she'adam mazmin tzrachav kodem shetzarich. A gente deve lembrar o quanto a gente se esforça para preparar todas as nossas necessidades antes mesmo de ser necessário. Quer dizer, a pessoa já tem um filho, ela já está pensando o que o filho vai estudar, o que o filho vai trabalhar, com quem que ele vai casar. A gente já está sempre pensando lá para frente e se esforçando e fazendo de tudo para que tudo esteja pronto no momento que vai ser necessário. Veueno yodea imie imirie acheyene mehemim lo e loleino, mas a gente não sabe nem se a gente vai conseguir ter proveito, se a gente vai viver para ter proveito de tudo aquilo que a gente está se esforçando para construir na nossa vida. Então, a gente já está muito preocupado, anos lá para frente, a gente não sabe se a gente vai estar vivo, a gente não sabe o que vai acontecer, e se a gente vai conseguir ter proveito ou não. Ve'oler bederer rehoká, uma pessoa que vai fazer uma viagem muito longa, olha quanto ele se prepara para levar os alimentos para o caminho, quer dizer, para estar preparado para todas as suas necessidades. Ele vai fazer malas com roupa, com comida, com tudo que ele vai precisar para o caminho. Kal vachomer shenaseken leolam aror, muito mais. A gente tem que se preparar para a nossa grande viagem, nossa viagem verdadeira, Bezrat Hashem, quando a gente chegar no Olam Abba, essa nossa viagem verdadeira, o quanto a gente tem que preparar o nosso alimento. Quer dizer, o que é o alimento? Torá, mitzvot, masim tovim, os nossos bons atos. Isso é o nosso alimento para o Olam Abba. Sheu derech rehoká, que é uma longa viagem que a gente vai fazer. O piton sholech hamakom shlucho leavi adam. E, de repente, Hashem, ele manda o seu intermediário, o Malach HaMavet, o anjo da morte, para levar a gente para essa viagem. Então, olha que incrível, a gente tem que estar preparado. Não, Bezrat Hashem, depois eu preparo. A gente não sabe quando Hashem vai mandar o seu Sheliach, o seu intermediário, para buscar a gente, para levar a gente para essa viagem, para o nosso Olam Abba. O quanto a gente precisa, Bezrat Hashem, preparar os alimentos para o nosso caminho, o quanto a gente tem que estar preparado para essa longa viagem que a gente vai fazer. Então, a gente não pode nunca deixar, como fala o Pirkei Avot, não deixa, né? Não fala quando eu tiver tempo eu vou estudar a Torá, porque talvez você não vai ter tempo, quer dizer, não deixa para depois. Começa a preparar desde agora, Bezrat Hashem. Então, a gente precisa dedicar nossa vida todos os dias para preparar os méritos necessários para a gente poder entrar no Olam Abba. Se numa viagem aqui no mundo material, a gente já prepara tantas coisas, se a gente já começa a se preparar anos antes para as necessidades que a gente vai ter na nossa vida, quem já sabe, vai ter uma festa de bar mitzvah, vai ter uma festa de casamento. Anos antes a pessoa já começa a juntar dinheiro, já começa a se preparar. Então, muito mais tem que ser a nossa preparação
para a nossa vida verdadeira no Olam Abá, e tudo que a gente vai construir é agora. Quer dizer, é nessa vida, Ayom Lasotam, o Mahar Lekabel Scharam. Hoje é para fazer as mitzvot, para a gente construir, mas só amanhã para a gente receber a nossa recompensa. A Sheshesre, a lembrança 16, Sheiskor Ha'adam Haverav, Bahurim Vegiborim Yoter Mimeno, Shehayu Be'anaa Gdolá, Velo Yerichu Yamayim. Olha o quanto a gente tem que lembrar. Um ponto aqui que a gente tem que saber, quando a gente fala de lembrar do dia da morte, isso é uma das dicas que os nossos sábios eles dão para a gente poder aproveitar melhor a vida. Então, eles falam que a gente deve sempre lembrar do dia da morte, falam, inclusive, que tem até uma segular, existe uma forma até da pessoa viver melhor, que é ela já comprar em vida o túmulo dela, né? O lugar, o jazigo, aonde ela vai ser enterrada. E por que isso é tão importante? Porque assim a pessoa lembra que a nossa vida ela é finita. Então, vamos tentar lembrar de pessoas queridas, pessoas próximas, que eram melhores que a gente, que eram mais fortes do que a gente e que tinham muitos prazeres nesse mundo, mas que suas vidas não foram vidas muito longas, que partiram muito cedo aqui desse mundo. E a morte não é impedida de vir em nenhum momento, quer dizer, pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento, ninguém está protegido, ninguém está a salvo, ninguém sabe dos cálculos de Hashem. E isso é uma das coisas, a vida e a morte, que Deus não deu o controle nas nossas mãos, apesar de tudo que Hashem ele deu para a gente, ele dá Baruch Hashem o controle sobre o mundo inteiro, sobre todas as criaturas, mas ele nunca deu para a gente o controle sobre a vida e a morte. Então não adianta, pode ter os melhores hospitais, pode ter os melhores remédios, pode ter as melhores técnicas. Quando chega a hora da pessoa, não tem o que a gente fazer, tem que lembrar isso todos os dias da vida. Quando a gente lembra que o nosso tempo é limitado, a gente quer aproveitar. Se a gente pensa, não, ainda tenho tempo, Bezrat Hashem, a gente vai sempre deixando as coisas para depois. Não deixa as coisas para depois. O que a gente pode fazer hoje, a gente tem que fazer hoje, porque a gente não sabe quando é o momento de cada um. Veyarshov, a Neshama, Hipikadon Beyadó. E a gente tem que lembrar que a nossa Neshama, na verdade, é um depósito temporário na nossa mão. Hashem depositou a nossa Neshama aqui dentro do nosso corpo, um depósito temporário. Veino Yodea Matayavó, Bala Pikadon, Veitba Pikdonó, e a gente não sabe quando o dono do objeto depositado ele vai vir pegar o seu objeto de volta. Alot Sarir Sheimaer Lenakot Etapikadon, Sheyashiveio Naki Kasher Bar Leiadon. Será que a gente não tem que estar sempre pronto, preparado para limpar esse objeto que a gente pegou emprestado, para quando chegar o momento de devolver, a gente devolver esse objeto limpo, como ele foi entregue para a gente? Então, quer dizer, olha a Neshama que Hashem entregou. A Neshama é uma parte do Criador do mundo que Hashem entregou para a gente. Neshama Shenatata Bi Tehorahi, essa Neshama Hashem que você me deu, ela é uma Neshama Tehorá, completamente pura. O quanto a gente tem que manter a limpeza da nossa Neshama, porque a gente não sabe em que momento Hashem vai vir buscar a nossa Neshama, que ele deixou depositado para a gente poder usar aqui nessa vida. Então, vamos viver com essa claridade, vamos viver Bezrat Hashem com a certeza que eu tenho que aproveitar o dia de hoje, eu tenho que aproveitar cada momento da vida, porque a gente não sabe até quando a gente vai estar aqui nesse mundo. Essa lembrança que a gente tem do dia da morte não é para ser uma lembrança negativa, não é para ser uma lembrança depressiva, ao contrário, é para trazer energia para a gente, é para ajudar a gente a ter vontade de querer aproveitar. Eu já comentei, quando eu fui a primeira vez para Yeshiva, eu tinha só 6 meses para ficar na Yeshiva. Quando eu comecei o meu processo de Teshuvá, eu já não era
mais tão molequinho, não era tão jovem, então eu não tinha muito tempo lá para ficar na yeshiva. E eu comecei a ver os outros meninos, aqueles meninos mais novinhos, que ainda têm muitos anos para ficar na yeshiva. Quando chegou no Ben Azmanim, quando chegou nas férias, eles querem curtir, eles querem aproveitar, eles querem passear. E eu sempre pensava, olha, eu tenho pouco tempo aqui na yeshiva, eu preciso aproveitar, então, mesmo nas férias, eu fixava alguns horários que eu queria estudar um pouquinho de Torá. Quer dizer, sair para passear, eu posso passear no Brasil, eu tenho aqui uma oportunidade limitada de estar numa yeshiva em Eretz Israel, eu quero aproveitar cada minuto que eu estou aqui em Eretz Israel. A gente tem que ter o mesmo pensamento, aproveitar todos os dias, a gente levantar da cama e falar, hoje eu vou aproveitar meu dia, e todos os dias de noite a gente fazer um Heshbon HaNefesh, a gente parar para refletir como foi o meu dia, quais áreas eu melhorei, quais áreas eu tropecei, que eu preciso reforço, quer dizer, tentar aproveitar da melhor maneira possível. A Shiva Esre, a lembrança 17, Sheiskor Malatova Meod, Leistalek Mibnei Adam, Kesheyachol Leinatzel Mehem. Então, aqui, uma dica para a gente, óbvio, ele não está mandando aqui, não é o ponto que a gente deve viver pessoas antissociais, pessoas solitárias, mas ele fala, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente se relaciona e a gente tem que tentar evitar qualquer pessoa que possa ser uma má influência, pessoas que possam colocar a gente em problemas, e se precisar, que a gente fique sozinho. Quer dizer, a pandemia ensinou a gente, não estou falando que está fácil para ninguém, mas ensinou a gente que, às vezes, é bom a gente estar sozinho com a gente mesmo, é bom a gente parar para refletir, para se conhecer, e, mais do que isso, é bom a gente estar longe de más companhias, pessoas que podem levar a gente para um caminho negativo, porque olha que impressionante, que reflexão que a gente tem que fazer, Rova Averot Einan Nigmarot Eila Bishnai. A grande maioria das Averot que a gente faz durante o nosso dia, elas só podem ser feitas, só podem ser cometidas em duas pessoas, Kegon Znut, como por exemplo, Lolei numa pessoa que se envolve com qualquer tipo de moralidade, Lashonará. Para ter Lashonará tem que ter duas pessoas também, Ushkarim, falar mentira, Vechanifut, bajulação, o Mikol Eilu Inatse, a Yoshev Eridi, e aquele que vai se sentar sozinho, vai se salvar de todos esses tipos de coisa. Infelizmente, o Yetzer Hara está sempre um passo à frente, né? A gente tenta vencer ele e ele tenta o tempo inteiro, ele não vai desistir. Então, hoje em dia, mesmo quando a pessoa está sozinha, ela não está sozinha de verdade, ela tem o Facebook, ela tem o WhatsApp, o Lashon Hara continua chegando, mesmo assim, mesmo no Facebook, mesmo no WhatsApp, a gente tem que saber escolher quem são as pessoas que vão se comunicar com a gente, quem são as pessoas que vão postar informações que vão aparecer na tela do meu computador, porque, de novo, a gente pode hoje em dia transgredir Lashon Hara através de qualquer rede social. Então, quanto a gente tem que ser cuidadoso, tempos modernos, novos desafios que a gente vai precisar aprender a vencer eles. Que no midgae al bnei adam, quando a pessoa está sozinha, ela não começa a sentir orgulho que ela é melhor que os outros. Veino shomei leitzanut elahem, não vai começar a escutar conversas fúteis, coisas que não acrescentam nada. O beamdo itam hayav lochicham beshlosh inyanim. E quando a gente está com as pessoas, a gente tem uma obrigação da Torá, existe uma mitzvah da Torá chamada Oreach Toriach Etamitecha. Mitzvah de Torahá. O que significa? Repreender as pessoas. Quando você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, a gente tem uma obrigação da Torá. Óbvio, tem que tomar cuidado. Normalmente, a palavra repreensão na nossa cabeça significa falar duro com as pessoas, ser duro, falar de uma maneira que pode magoar as pessoas. Não é isso. Torahá é mostrar para a pessoa que ela está fazendo uma coisa errada, que ela precisa consertar, que ela precisa crescer em alguma área da vida dela. Isso é mitzvah de oraita. A gente tem essa mitzvah. Então, quando você está convivendo com pessoas, o tempo inteiro,
você pode ter que aplicar essa mitzvah da Torá, e que é uma mitzvah dificílima da gente cumprir da maneira correta. É por isso que logo depois da mitzvah, Oreach Torriach Etamiterra, vem a expressão Velot Salavret, que a transgressão não caia sobre você. Porque dá uma bronca da maneira errada, de uma maneira grosseira, de uma maneira que vai machucar o outro, então isso pode envolver uma transgressão que vai sair, o tiro vai sair pela culatra, quer dizer, você vai querer fazer uma mitzvah que pode se transformar numa transgressão maior ainda. Então a gente tem que tomar cuidado quando você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada. Então ele fala, Bepgiat Yad, muitas vezes precisa até dar um tapa, óbvio, aqui não estamos falando de pessoas na rua, ninguém vai sair batendo em ninguém, mas, por exemplo, com uma família, com alunos, hoje em dia também, mesmo pais e muito mais os professores, têm orientação de Deus me livre, não encostar mais o dedo nos filhos, nos alunos, porque a gente não tem mais o nível espiritual para fazer isso com controle total. Então, ele vai trazer aqui um exemplo que Pinhas, Shelakach Romach Beadó, como Pinhas, quando ele viu que o Zimri, o líder da tribo de Shimon, ele está fazendo um ato público de moralidade, ele pegou na sua mão uma lança e ele foi lá imediatamente fazer justiça, trazer de volta a honra de Deus que estava sendo denegrida. Então, ele não teve dúvida, ele foi lá e ele tomou uma atitude. Quando a gente vive com outras pessoas, muitas vezes a gente precisa tomar atitudes, às vezes bidvarim, com palavras também, a gente pode ter que chamar a atenção das pessoas. Kasher asam Moshe Rabbeinu alav shalom, sheamar larashá, lama taker erra. Então, como Moshe Rabbeinu, quando ele viu o Datan e Aviram, que eles estão brigando, ele não viu nenhum golpeando o outro, ele viu levantando a mão, e ele falou para o Rashá, por que você está golpeando o teu companheiro? Então, às vezes, precisa da bronca. A gente vê Moshe Rabbeinu, a gente está nas parashiot da Torá, justamente da despedida de Moshe Rabbeinu, olha as broncas que ele deu no povo por amor, mas ele se sentiu obrigado de dessas broncas para preparar o povo judeu para a entrada em Eretz Israel. Ou Balev, né? A gente precisa falar com o coração das pessoas, como chamar David Ameller, como disse David Ameller, Saneisi kehal mereim, veim reshaim lo eshev. Eu odiei me agrupar com pessoas malfeitoras e com os reshaim, eu nunca me sentei, quer dizer, o quanto ele fugia de estar perto de pessoas que ele sabia que são más companhias, que são pessoas que não se comportam da maneira correta. O e quem vai ter paciência e quem vai conseguir cumprir essa mitzvah de o tempo inteiro estar brigando com as pessoas, estar dando bronca, é mitzvah da Torá, mas ninguém vai conseguir lamod, ninguém vai conseguir passar esse teste de o tempo inteiro estar brigando com todo mundo. Se você andar com pessoas que não são boas pessoas, o tempo inteiro vai ter que chamar a atenção delas. Então, tem aquelas pessoas que não adianta, você já explicou, você já falou, olha, isso que você está falando é Lashonará, vamos mudar de assunto, olha, não fala isso, não fala sobre pessoas. Quantas vezes a gente vai aguentar ficar repetindo para as mesmas pessoas que não pode se comportar dessa maneira, que não pode falar assim? O que Shatá Yoshev Yehidi, Batalta Mealeha, Kol Zeonesh. Então, se você muitas vezes estiver sozinho, quer dizer, antes só do que mal acompanhado. É isso que ele está falando em outras palavras. Você andar com más companhias, muitas vezes você vai estar evitando receber castigos, e você vai ser salvo de acabar fazendo muitas transgressões. Isso tudo, obviamente, se aplica para pessoas que não são boas companhias, pessoas que vão trazer más influências, mas ele fala justamente o contrário, com tzadikim, com pessoas boas, aval ima hasidim, itchaber veyeshev etzlam, veilmad mehem, mas com os hasidim, quer dizer, com pessoas justas, pessoas corretas, pessoas que andam nos caminhos da Torá e das mitzvot. Esses a gente tem que se conectar, esses a gente tem que estar sempre perto deles para aprender, porque a gente aprende muito mais com atos
do que com palavras. O Hafetz Haim, ele contava que do Rav dele, as maiores lições que ele aprendeu na vida foram justamente com os atos. Então, uma vez o Rav do Hafetz Haim, ele era muito pontual, ele era muito makpid, né? Ele era muito rigoroso de acender as velas de Hanukkah no primeiro horário. Então, tem várias opiniões, qual o primeiro horário, qual o melhor horário. Ele queria, para ser rigoroso, para sair de todas as opiniões, ele acendia no primeiro horário, logo no pôr do sol. Então, todos os dias ele era um relógio suíço para acender no horário certo. Então, certa vez, estava na casa dele, tinham vários talmidim, vários alunos, vários parentes. Chegou o horário do pôr do sol e o Rav dele está sentado. O Rav dele não se levantou, está lá estudando. E aí alguém chamou e falou, Rav, olha, já está no horário do pôr do sol. O Rav balançou a cabeça e continuou estudando. Passaram mais 10 minutos, mais meia hora, passou mais uma hora e as pessoas não estão entendendo. Já dá para ver na janela várias Hanukiot acesas e a Hanukiah do Rav não está acesa ainda. Passou uma hora do horário do acendimento da Hanukiah. Eles escutam uma batida na porta. Quem entra? A Rabanit. A Rabanit não estava em casa. Assim que a Rabanit entrou, o Rav pulou da cadeira, foi lá e acendeu a Hanukiah dele. Então, um dos alunos depois perguntou, Rav, eu sei que você é muito makpid, você é muito rigoroso de fazer o acendimento no primeiro horário. Por que você demorou tanto, Rav? Eu vi que tua esposa não estava, mas as mulheres podem cumprir obrigação através dos maridos, ela não precisava estar presente, você poderia ter acendido a Hanukiah. Então, olha que incrível, que está escrito que se a pessoa tem dinheiro, assim o Talmud fala, se a pessoa não tem dinheiro suficiente para velas de Hanukkah e para velas de Shabbat. O que ele dá prioridade? O Talmud fala velas de Shabbat. Por quê? Porque as velas de Shabbat representam Shalom Bait. Uma casa que não tem velas de Shabbat fica uma casa escura, as pessoas tropeçam uma nas outras, é uma casa que não tem Shalom Bait. Então, se é mais importante o Shalom Bait do que o acendimento da Hanukiah, então eu vou acender no horário, tem quem me apoiar, tem opiniões que eu posso acender nesse horário, o Shalom Bait é mais importante. Então, Hafetz Haim falava, foi uma das lições mais fortes da vida dele, e sem palavras, ele viu com o ato do Rav dele. Quando a gente está próximo de pessoas grandes, de pessoas com Kedushá, a gente aprende muito, por isso que tem um conceito de a gente leshamesh talmidei hachamim, a gente está sempre perto, sempre aprendendo com as atitudes. Está escrito que alguns alunos eles se escondiam embaixo da cama dos rabanim. Para quê? Para aprender como os rabanim se comportavam quando eles estavam dentro de casa. E quer dizer, eles contam que eram os maiores aprendizados da vida, que eles aprendiam olhando o comportamento dos tzadikim. Então, isso que a gente falou, que a gente precisa evitar, é quando estamos falando de más influências. Más influências, foge, a gente tem que, Bezrat Hashem, se afastar de pessoas que o tempo inteiro estão transgredindo e que vão acabar ou levando a gente a transgredir também, ou obrigar a gente o tempo inteiro a estar chamando a atenção dessa pessoa. É uma coisa muito desagradável ficar o tempo inteiro dando bronca nos outros. A melhor coisa é, antes só do que mal acompanhado, é melhor estar sozinho em casa do que estar mal acompanhado. Vamos procurar, Bezrat Hashem, boas companhias, pessoas que puxam a gente para cima e que ajudam a gente a crescer espiritualmente. O 18º ponto, a 18ª lembrança que a gente tem que guardar para a nossa vida, Sheizkor Hasdei Makom, Sheu Matziloto Mipigei Aulam. Olha, Mina Shammai, o número 18 é Rai. E Rai é para lembrar da gente que Deus, ele salva a gente o tempo inteiro das aflições do mundo, dos danos, de todos os problemas. Lo além, a gente vê quantos sofrimentos, quantas dificuldades. A pessoa assiste lá no jornal, Uroe, Kama Bnei Adam Metim, Beisurim Kashim, quantas pessoas morrem com sofrimentos pesados, Beraav, Betsamá, com fome, com sede, Betsamei Amavet, com veneno, Betsarat, o Becherev, com lepra, na espada, quer dizer, com guerras, o Bemaim, pessoas afogadas, Baesh,
pessoas que morrem queimadas. O tempo inteiro a gente fica olhando notícias, lo além de tragédias. Agora, escutem essa frase que ele fala, uma reflexão sincera para a gente ter em Rosh Hashanah, uma lembrança importante para a gente estar na nossa cabeça o dia inteiro. Veu yodea beatzmo, sheu raui lekol atzarot bavur kama verot she'avar. A gente tem que saber que a gente mereceria todos esses sofrimentos, todas essas dificuldades, por causa das averot que a gente acaba fazendo, averot ben adam lamakom, que a gente faz com Hashem, averot ben adam lechavero, que a gente faz com o próximo. A gente mereceria todos esses sofrimentos que a gente está vendo lo além lá fora. Velo chamar mishmeret elokim, e a gente não guardou o que Hashem pediu, o que Hashem implorou para a gente. Para Shat Shavua, Hashem está falando, tem dois caminhos na vida, o caminho da vida e da brachá, o caminho da morte e da klalá. O Bahar Tabahaim, por favor, escolhe a vida. E a gente continua sendo cabeça dura. A Torá, ela várias vezes se refere ao povo judeu como Am Ksheorev, um povo obstinado, um povo cabeça dura. A gente, infelizmente, não guarda o que Hashem pediu. Ve'afalpi sheu rasha gamur, assim a pessoa deveria olhar para si mesmo como um rasha gamur, uma pessoa perversa. Hamal alav Hashem idbarach veitzilo mikol atzarot. Deus, pela sua misericórdia e não pelos nossos méritos, ele nos salva de todos esses sofrimentos, de todas essas dificuldades. É muito importante a gente lembrar que tudo que a gente tem na vida é pela misericórdia de Hashem e não porque a gente merece. Então, a gente muitas vezes acha que Hashem está mandando até pouco pelo que eu mereço. Ao contrário, a gente, pelos méritos verdadeiros, a gente, Deus me livre, mereceria os castigos que Hashem está mandando. Tudo que a gente tem, como falou Yaakov Avinu, Katonti mikola chassadim, o mikola emet asit etavdecha. Eu sou pequeno diante de toda a bondade, de todo o resto que você está fazendo com o teu servo. Então, quer dizer, se Yaakov Avinu, um dos mais queridos da história do povo judeu, ele se acha pequeno perante a bondade que Hashem manda, como a gente tem que se olhar? Então, olha que o Rohot Tzadikim fala que a pessoa tem que se olhar perante Hashem como um rasha gamur. A gente não mereceria nada pelos nossos maus atos, mas a gente tem que agradecer Deus pela sua misericórdia, pela sua paciência, que Ele sempre dá para a gente mais uma chance. Todos os dias de manhã a gente fala, Hashem, modeani lefanecha, melech haivekayam, shechezarta bi nishmati. Deus, obrigado pela tua paciência. De novo, você está confiando em mim, você está me devolvendo minha neshama, mesmo que, infelizmente, durante todos os dias, eu demonstro que eu não estou aproveitando da maneira como eu deveria aproveitar. Tudo porque Behemla, tudo por misericórdia. Então, a gente tem que, todos os dias, no Modeani, já começar o dia com o nosso Modeani, lembrando que isso que Hashem está devolvendo minha Neshama é uma misericórdia gigantesca, porque até agora a gente não demonstrou para ele que está valendo a pena. Ele está mandando porque Rabai Munaterra, ele confia na gente, ele sabe que Bezrat Hashem, a gente vai chegar no momento da vida que a gente vai estar aproveitando e cuidando das coisas da maneira correta. Então, a gente precisa aproveitar, né, que Deus ele é misericordioso. Veyeda kama hu raui leikana lifnei boró. Então, a gente precisa, Bezrat Hashem, saber o quanto a gente tem que ser humilde, o quanto a gente tem que se submeter ao Criador do mundo. O levakesh mimeno sheishmereu mikol atzarot amidrakshot baolam. A gente implorar para Hashem, a gente rezar todos os dias que Ele proteja a gente, que Ele salve a gente de todas as dificuldades e as aflições que atingem o mundo. Como chamar Katuv, como está escrito no Passuk da Torá, Vayomer im shamo atishma lekol Hashem elokecha kol hamahala asher samti bemitzrayim lo asim alecha ki ani Hashem rofecha. Então, Deus está falando, se a gente, na verdade, o Moshe,
ele está lembrando que Deus ele vai proteger a gente de todas as doenças que ele mandou em Mitzrayim, todas as makot, todas as dificuldades, se a gente andar nos caminhos dele, se a gente fizer o que a gente tem que fazer, porque que Ani Hashem Rofeecha, porque Hashem, ele é o Rofê, ele é o nosso curador verdadeiro, não é o médico, não são os remédios, sempre a gente tem que implorar pela misericórdia de Hashem, para que nada das coisas, lo além no ruins, que a gente vê lá fora, atinjam a gente, porque não é os nossos bons atos, e sim a misericórdia de Hashem que mantém a nossa vida e que mantém a nossa saúde. Ve'amrura boisenu zichronon livrachá, e assim os nossos sábios, eles falaram no Talmud, no Tratado de Brahot, Eina arod memit, eila aret memit, aqui é um famoso caso do Rav Hanina ben Dosa. O Rav Hanina ben Dosa morava numa cidade que na entrada da cidade tinha um arod. Arod explicam que é uma cobra, um animal muito, muito venenoso, e que as pessoas, quando passavam perto da toca desse animal, ele picava e matava a pessoa. Então, começou a sair na cidade inteira que esse animal está matando. O Rav Hanina ben Dosa, ele foi até a toca desse animal, ele colocou o pé para dentro da toca, e quando o arod picou ele, o arod imediatamente caiu morto. Ele pegou esse animal, ele começou a andar pela cidade inteira, mostrando o animal morto, anunciando Ein arod memit, eila aret memit. Não é o arod, não é o animal, não é a cobra venenosa que mata, o que matam são as averot. É as averot que causam todos os problemas, todos os sofrimentos. Então, a gente vê aqui desse caso que não é a cobra, não são as coisas do mundo material. Deus só está usando o mundo material para cumprir a vontade dele, mas o que está acontecendo é a Ashgaha Pratit de Hashem, é a supervisão particular que Hashem ele tem sobre a gente. E Hashem avisou, a gente vai ver na Parashá da semana, tem um caminho de brachá e de vida, e tem um caminho de klalá e de morte, de maldição, e lo além de morte. A escolha está na nossa mão. Deus, ele pode ensinar para a gente o caminho, ele pode dar para a gente o nosso manual de instruções. A gente tem nosso Torat Haim, nosso manual de instruções de vida. É tudo que Hashem pode fazer, mas está na nossa mão, Bezrat Hashem, a gente fazer as escolhas corretas e Bezrat Hashem escolher a nossa vida, tanto nesse mundo quanto a nossa vida eterna no Olam Abba. Tisha Esre, o ponto número 19, Sheiskor ve'yachshov, im yesh lo mamon, sheu pikadon beyadot. Também aqui um lembrete o tempo inteiro, a gente tem que ter que todo o dinheiro que a gente tem na vida, na verdade, é um depósito na nossa mão. Então, imagina a pessoa, uma vez um pai foi com uma criança, ele foi no banco, né, levar o filho uma vez, e o filho nunca tinha entrado no banco, de repente eles chegam no caixa e ele fica olhando o movimento no banco, um monte de pessoas levando dinheiro e dando na mão lá daquele funcionário que trabalha no caixa do banco, e o menino cutuca o pai e fala, pai, olha esse homem como ele é rico, pai, olha quanto dinheiro ele tem. E o pai fala assim, filho, não é verdade, esse dinheiro não é dele. Ele precisa, esse dinheiro tem um dono, que é o dono do banco, esse homem é simplesmente um funcionário, e todos os dias o caixa tem que dar exatamente o valor que está escrito lá no computador. Se faltar R$1, é descontado dele. Quer dizer, ele tem que fazer um uso correto desse dinheiro, porque esse dinheiro não é dele. Olha que impressionante como a gente tem que estar com esse machal, com essa história na cabeça. Assim também é na vida real. Todo o dinheiro que a gente tem, na verdade, não é nosso, é um depósito na nossa mão. O dono de tudo, o dono do dinheiro verdadeiro é Hashem, o Criador do mundo. Porque assim que Hashem quiser, ele tira da nossa mão e ele deposita na mão de quem ele quiser. Ele é o dono verdadeiro do dinheiro, ele dá para quem quer e tira de quem ele quiser. Por isso, quando a pessoa tem uma obrigação de pagar alguma coisa, ele não pode sofrer
que ele está tendo que pagar isso. Kegon, por exemplo, Imugazal, Yashiva Gzeila Besimcha, uma pessoa que lo aleino ele roubou. Devolve o fruto do teu roubo com alegria. Veishaber Lashem Itale, Sheyadom Agat Leashiva Gzeila, e agradece a Hashem que ele te deu essa oportunidade de devolver o fruto do roubo. Veizaer Shelo Ifrad Mi Pigei Asman Alav, e toma cuidado para não ter medo das coisas ruins que podem acontecer. Então, de novo, a gente acabou de falar na lembrança anterior quantas coisas a gente vê que acontecem no mundo e muita gente vive com medo e ele tem medo, o que vai acontecer? Não tenha medo. Eila Yachshov, Mashe Hashem Itbarach Yaseh Bigzerato e Tratzeh, tudo que Hashem ele mandar para a gente vai aceitar com alegria, a gente vai aceitar os decretos de Hashem, que a Kol Shelo, porque tudo é de Hashem. Então, às vezes, a pessoa fica apavorado, não, mas o que vai ser no futuro? E talvez eu vou ficar sem dinheiro, e talvez eu vou ficar sem emprego, e como eu vou fazer? É tudo de Hashem. E se Hashem resolver tirar, ele está fazendo isso por bondade. O Kesherotze, Notno Beadó, e se Hashem quiser, ele vai mandar para a gente também. O Kesherotze Loker Mimeno, e quando ele quiser, ele tira da nossa mão. Então, a gente não tem que ficar pensando e com medo, e se acontecer, e o que eu faço? Aceita que Hashem, ele é o dono de tudo, reza para Hashem, pede para o dono de tudo, que ele mande para a gente a nossa parnassá, se comporta com honestidade, se comporta com retidão na vida, e aceita tudo que Hashem manda com simcha. Bezrat Hashem, a gente possa realmente receber, mesmo quando vem um decreto duro de Hashem, que a gente possa receber isso com simcha. Velo yevaze ani bishvil aniuto, Deus me livre, mesmo que a gente tenha dinheiro, que a gente tenha uma certa classe social, nunca despreza um pobre por causa da pobreza dele. Velo yachshov shebizchuto balom amono, e não pensa que o dinheiro que você tem é porque você tem méritos para isso. Ach yachshov sheakelet barach berachamav natnolo, lembra que foi Deus que te mandou, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso, Ele que te mandou, ve'evakesh mimeno sheyashliteno al mamono lasot retzon aborei tale, e pede ajuda para Hashem, que Ele te ajude realmente a ter controle sobre o teu dinheiro. O que quer dizer ter controle sobre o nosso dinheiro? Que a gente possa usar o nosso dinheiro para coisas boas, para ajudar o próximo, para fazer mitzvot. De novo, se é para fazer beidur, para embelezar as mitzvot, não é para embelezar o iPhone, não é para isso que a Hashem está dando. Embeleza as mitzvot, não o mundo material. O mundo material, a gente tem que querer viver com o necessário. Nas mitzvot, faz o mais bonito. A hora que vai para gastar para Shabbat, gasta com alegria para Shabbat, na mesa de Shabbat, uma toalha, a louça de Shabbat, usar bataminim, comprar bataminim bonitos, a mezuzá, comprar uma boa mezuzá. O iPhone não precisa ser o mais moderno, mas as mitzvot é para isso. Então, reza para Hashem ajudar que a gente possa usar o dinheiro da maneira correta, com sabedoria. Então, não é fácil quando a gente tem dinheiro de usar isso da maneira correta. Velo yeoshro shamur lebalav lerato, que não seja lo aleino um dinheiro que está guardado para uma coisa ruim para a pessoa, como vários casos que a gente já escutou, pessoas que ganharam na loteria acumulada, ficaram trilhardários e lo aleino, a vida deles virou um inferno daquele dia em diante. Então, a gente tem que saber pedir para Deus, por favor, que esse dinheiro que você está mandando, que seja um dinheiro de brahá, que eu possa usar da maneira correta. Inclusive, tem uma tefilá do Shla Kadosh, que a gente pede que Deus, que Ele só mande o dinheiro se realmente for uma coisa boa para a gente. Mas, se não for para a gente fazer um bom uso, que Hashem pegue o nosso dinheiro e dê para a gente, Bezrat Hashem, méritos lá no Olam Abá e não aqui no Olam Hazé. E o ponto número 20, Sheiskor Veitbonen
ben Aelionim, o ben Atartonim. A gente tem que parar para refletir de todas as criações do mundo, tanto as criações mais elevadas, quanto as criações mais baixas que Hashem fez. Veiavin sheu katan veshafel neged divrei Aelionim. E o quanto nós somos pequenos, como nós somos simples perante as coisas mais elevadas que Hashem ele criou. Veiavin shechalak lo HaKadosh Baruch Hu chelek tov. E lembra que Deus deu para a gente uma parte boa, que ishlitou al kol olam. Deus deu para a gente o poder sobre o mundo inteiro, que a gente consiga governar sobre todo o mundo. Ala behemot, ala hayot, ala dagim, ala ofot, ala perot, ve'ala asavim. A gente pode governar sobre todos os animais, sobre os peixes, sobre os pássaros, sobre as frutas, sobre a grama. Veidio sodot dulato, o gvuroisav venifloisav. E Deus revelou para a gente todos os segredos da sua grandeza. Então, quantas coisas que Hashem revelou, grandes segredos sobre ele. Olha o amor que Deus ele demonstra, apesar de ter criações de Hashem muito maiores que o ser humano, ainda assim, mesmo nós sendo tão pequenos, tão insignificantes perante Hashem, olha como ele demonstra o amor dele para a gente. Vekama o hayav leodot lo avur kol zeh. Quanto a gente é obrigado a agradecer, a reconhecer Hashem por tudo isso que ele dá para a gente. Como Eved Nivzeh, como um Eved, uma pessoa desprezada, uma pessoa muito simples. Shegidlo Adonav Benissou al kol sarav ve'avadav. O dono dele teve misericórdia dele e colocou ele acima de todos os outros ministros, de todos os outros serventes. O quanto essa pessoa tem que ser agradecida. Kal vachomer sheigia le yediat boró. Então, mais ainda, a gente tem que agradecer, a gente tem um nível de poder entender Hashem, óbvio, com limitações, mas a gente pode entender Hashem. Asher hu Adon Adonim, ele é o Senhor de todos os senhores. Sheu hayav leashpil et atzmo lefanav. O quanto a gente tem que ser humilde diante de Hashem. E uma das maiores demonstrações de humildade é justamente a gente aceitar a vontade de Hashem. Quer dizer, muitas vezes, quando a gente não entende o que Hashem fez, a gente quer se igualar. Quer dizer, se eu não entendi Hashem, Hashem errou. Peraí, porque você é igual a ele? Você está no mesmo nível de entendimento de Hashem, que você pode virar para Hashem e falar: Deus, você errou nas tuas contas. Quem é a gente para estar questionando os decretos de Hashem? Então a gente tem que saber a nossa humildade, saber o nosso lugar, o Leshabro Beimá o Beirá. E a gente tem que louvar Hashem o tempo inteiro, com temor e com medo. Um medo de novo, um medo positivo, um medo que leva a gente a fazer bons atos. Olha que incrível, isso talvez uma reflexão, uma história que eu nunca mais esqueci e que me marcou realmente muito na minha vida, no começo da minha tchuvá, um machal que o Hafetz Haim, ele ensinava. O Hafetz Haim falava de uma pessoa muito pobre, muito doente, ele vivia no lixão público lá da cidade, cheio de doenças, de feridas no corpo, com as roupas rasgadas, com a saúde completamente deteriorada. Certo dia, um rei bom, um rei misericordioso, ele estava na sua carruagem, puxada pelos seus cavalos brancos, ele passa do lado do lixão e ele vê aquele homem, ele não consegue ver se é uma pessoa, se é um animal, um homem todo sujo, e a misericórdia dele começa a despertar, e ele vira para os soldados dele e fala: peguem aquele homem, levem ele para o palácio. Levaram esse homem para o palácio, deram banhos nele, chamaram os melhores médicos, os médicos curaram as feridas, compraram roupas novas, ele recebeu roupas reais. O rei contratou os melhores professores, ensinaram para ele todas as matérias, tudo que ele precisava saber, e de repente os professores vêm falar para o rei: rei, você não sabe que surpresa que a gente teve, esse homem é um gênio, era um gênio perdido. Tudo que a gente ensina, ele aprende rápido, ele virou
ele hoje em dia tem mais sabedoria do que a gente, ele vai pegando as coisas muito rápido. O rei fala, uau, então, já que é uma pessoa tão sábia, eu vou pegar ele como ministro. Coloca ele como ministro, ele começa a subir, ele começa a trazer prosperidade, todas as ideias dele são ideias boas, até que o rei coloca ele como o seu primeiro ministro, é a pessoa mais poderosa abaixo do rei. Certo dia, esse ministro, com as suas roupas reais, esse ministro, com toda a sabedoria dele, ele está passando na carruagem do rei, ele está em uma missão do rei, ele passa por aquele lixão onde ele estava, onde ele viveu tantos anos, ele vê crianças brincando com lixo e ele sente saudades. E ele vai correndo e ele mergulha de novo naquele lixo. Que saudades de viver aqui nesse lixo. Olha que o Hafetz Haim, ele ensina para a gente, Hashem, ele olhou para o povo judeu como um pobre, doente, sujo, quando a gente estava no Egito, sem sabedoria, a gente infelizmente estava no Egito sem nada, destruídos fisicamente, espiritualmente. Hashem, ele teve misericórdia, ele tirou a gente do Egito, ele entregou para a gente a Torá, ele deu roupas para a gente, ele deu tudo, e ele transformou o povo judeu no seu primeiro ministro. E muitas vezes o povo judeu, o que ele faz? Ele vê a forma de vida dos outros povos e ele fala que saudades daquela época que eu vivia no Egito. E ele mergulha e ele abandona uma vida de Torá e de mitzvot, uma vida de primeiro-ministro de Hashem, para ter uma vida como a vida dos outros povos. Então, como o Hafetz Haim, ele chamava atenção, o cuidado que a gente tem que ter para, lo além, nos Deus nos livre, a gente nunca trocar o que a gente tem, a nossa Torá, a nossa sabedoria, a nossa conexão com Hashem, por nenhum prazer do mundo material. Não vale a pena a gente abrir mão dessa conexão espiritual para Bezrat Hashem. A gente está sempre próximo de Hashem e não trocar isso por nada aqui do mundo material. Vamos fazer agora uma pequena pausa